Oi. Hoje vamos falar sobre o teorema do valor médio, um dos teoremas principais de cálculo diferencial. Mas antes de ver o anúncio do teorema do valor médio, vamos precisar de um outro resultado auxiliar que também é bastante importante. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o teorema de Rolle. Então, esse teorema está dizendo o seguinte: seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Ok. Quais são as hipóteses? Primeira hipótese é o seguinte: f é contínua no intervalo fechado AB. E a segunda hipótese é o seguinte: f é derivável ou diferenciável no intervalo aberto AB. E a terceira hipótese é o seguinte: f de A é igual a f de B. E qual é a conclusão? Então, existe um número C, MAB, tal que f' de C igual a zero. Ok? Então, esse é o anúncio do teorema de Rolle. O que está dizendo o teorema de Rolle? Vamos ter mais uma vez. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. F é contínua. F é contínua no intervalo fechado AB. E f é diferenciável no intervalo aberto AB. E a terceira condição é f de A igual a f de B. Então, podemos afirmar que existe um número C, MAB, tal que f' de C igual a zero. Então, não estamos dizendo um único número C. Existe um número C, podem existir mais algumas vezes. Então, existe um número C, MAB, tal que f' de C é igual a zero. Ok? Esse é o anúncio do teorema de Rolle. Agora, antes de ver a demonstração desse teorema, vamos tentar um pouco entender, vamos ver alguns gráficos e ver o que estamos dizendo, para ver que, na verdade, esse teorema é plausível. Então, como primeiro exemplo, podemos pegar uma função constante.
S intervalo A, S intervalo AB, e temos, aqui é K, então temos f de x é igual a K. Essa é uma função constante, ok? É só uma linha horizontal. Beleza, e o que está dizendo o teorema de Rolle, nesse caso? Claramente, essa função aqui que temos é uma função diferenciável, mas é contínua no intervalo A, B fechado, é diferenciável também no intervalo aberto A e B. E o que está dizendo o teorema de Rolle? O teorema de Rolle está dizendo que existe pelo menos um C tal que a derivada é zero nesse ponto. Mas, claramente, nesse caso, podemos escolher vários C. F' de C1, com certeza é igual a F' de C2 é igual a zero. Por quê? Porque temos uma função constante. Então, nesse exemplo A, o que estamos dizendo é trivial, é automaticamente verdadeiro. Agora, vamos tentar ver um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. E podemos pegar essa função. Ok? A, B. E como podemos ver daqui, f de A é igual a f de B. E essa altura mesmo aqui. O que sabemos, o que podemos dizer sobre essa função? Com certeza, essa função é o quê? Uma função contínua de A até B. Sim? É uma função contínua de A até B no intervalo fechado, é diferenciável, porque esse gráfico não tem dobras ou quinas em nenhum ponto. Então, o que em particular podemos dizer? O que está dizendo o teorema do valor de Rolle? Está dizendo que se essas três condições são satisfeitas, então existe um C' no intervalo AB, tal que F' de C igual a zero. E, claramente, na nossa situação, isso é bem claro. O que precisamos fazer? Se olharmos nesse ponto aqui, então, nesse ponto, a reta tangente é o quê? É horizontal. Com certeza, F', se pegarmos S é o ponto C, temos F' de C é igual a zero. Não tem nenhuma surpresa para nós. Espero que isso está claro para vocês. Então, olhando nesse gráfico, imediatamente podemos perceber que existe um ponto onde F' de C igual a zero. E qual é esse ponto? Esse ponto é o máximo local dessa função, nesse intervalo AB. Ok. E para esclarecer mais um pouco, vamos ver mais um exemplo. Eu vou começar assim agora. Ok. Então, o que temos nesse caso? Temos A, o intervalo é A e B. Essa é a nossa função f de x. Tá bom? Então, em todos esses casos, temos f de x. Y igual a f de x. E aqui y igual a f de x. Mas o que podemos perceber nesse caso? Que, de novo, se olharmos para esses pontos aqui, temos que f de A é igual a f de B. E olhando nesse gráfico, com certeza essa função é uma função diferenciável e contínua no intervalo AB. Agora, será que existe algum ponto onde a derivada é igual a zero? Claramente, se pegarmos esse ponto máximo local aqui, C1, então f' de C1 é zero. F' de C1 é zero. Mas o que podemos ver nesse gráfico? Que existem também outros pontos onde a derivada é zero.
Então, C2 também, f' de C2 é igual a 0. E também nesse ponto aqui, se fosse C3, vamos obter o quê? F' de C3 é igual a 0. Então, podem existir mais do que um ponto. Não exatamente um ponto. Mas, de qualquer jeito, nós precisamos mostrar que existe pelo menos um ponto. Então, vamos voltar mais uma vez para o anúncio do teorema de Rolle. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. F é contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB e f de A igual a f de B. Então, existe um número C AB tal que f' de C é igual a 0, ok? Então, vamos só parar, fazer uma análise pequena antes de ir para a demonstração. Vamos supor que temos a função de posição S igual a f de t, ok? De um objeto em movimento. Então, o que está dizendo o teorema de Rolle? Se o objeto estiver no mesmo lugar, então, se o objeto estiver no mesmo lugar em dois instantes diferentes, por exemplo, t igual a e t igual a b, então, se um objeto estiver em dois instantes diferentes no mesmo lugar, então o teorema de Rolle afirma que existe algum instante do tempo, t igual a c, entre A e B, então existe algum instante c entre A e B, no qual a derivada f' de c igual a 0. Mas o que representa a derivada quando temos função de posição? Representa a velocidade, ok? Então, na verdade, como podemos ver isso? Podemos ver, por exemplo, se olharmos quando uma bola é atirada diretamente para cima, isso com certeza é verdadeiro. Por quê? Porque a bola começa na posição início e depois volta de novo. Vai ter na mesma posição em um ponto diferente. Mas quando a bola chega no ponto mais alto, a velocidade é 0. Lá a bola para e começa a descer para baixo. Então, mais ou menos, essa é uma interpretação da vida prática do teorema de Rolle. Agora, vamos tentar mostrar esse teorema. Então, temos demonstração. Vamos analisar três casos diferentes, ok? Então, o primeiro caso. Esse caso é quando f de x é igual a k, uma constante. E o que está acontecendo nesse caso? Quando temos uma função constante, já dizemos, nesse caso, f' de x igual a 0 para qualquer c no intervalo aberto AB. Então, nesse caso, não precisamos dizer nada, porque sabemos que a derivada de uma função constante é 0. Então, é o primeiro gráfico que discutimos no slide anterior. Então, vamos tentar ver o segundo caso. Caso 2. É quando f de x é maior que f de A para algum x em AB. Ok? Podemos supor que existe algum x tal que f de x é maior que f de A para algum x em AB. Mas agora, o que temos nesse caso? O que sabemos? A nossa função f é contínua no intervalo fechado a AB e é diferenciável no intervalo aberto a AB. Pelo teorema do valor extremo, temos o quê? Então, pelo teorema do valor extremo, temos o quê? Existe o f .
F tem um valor máximo. F tem um valor máximo. M algum C. No intervalo fechado AB. Ok? Nós sabemos isso com certeza, porque a nossa função satisfaz todas as condições do teorema do valor extremo. Mas agora, o que podemos concluir daqui? A primeira coisa é que essa condição f de A igual a f de B vai implicar o quê? Essa condição implica que esse C que temos aqui vai pertencer exatamente no intervalo aberto a AB. E vamos parar alguns segundos e ver por quê. Porque se C fosse A ou B, então, nesse caso, C, F de A ou F de B seria o valor máximo. Mas isso não pode acontecer porque, pela essa condição aqui, sabemos que existe algum X tal que F de X é maior que F de A. Por isso, essa condição aqui está garantindo que C não pode ser nem A nem B. Por causa disso, C pertence no intervalo aberto a B. Mas o que isso significa? Isso significa que F tem um valor máximo local MC. F tem um valor máximo local MC. Ok? Mas agora, o que sabemos? A nossa função é diferenciável. Então, como f' de C existe, podemos concluir o quê? Pelo teorema de Fermat, sabemos o quê? F' de C igual a zero. Isso é o que aprendemos na aula passada. Mas isso é exatamente o que precisávamos mostrar. Precisávamos mostrar que existe um C no intervalo AB, onde a derivada é igual a zero. E terminamos com demonstração desse caso. Ok? Agora, o terceiro caso é bem similar, só vou escrever o caso, mas não vamos perder tempo a analisar, porque é a mesma coisa. Então, f de x, no terceiro caso, f de x, menor que f de A, para algum x em AB. X no intervalo aberto a B. E então, nesse caso, a demonstração vai ser a mesma. A única coisa que vamos usar é que, pelo teorema do valor extremo, f tem um valor mínimo. Ok? E com certeza esse mínimo, o valor mínimo de f não vai poder acontecer em algum ponto C que é igual a ou B. Porque f de x é menor que f de A para algum x em AB. E por causa disso, nesse C, vamos que fica dentro aqui, vamos ter um valor mínimo e a derivada nesse C vai ser igual a zero, de novo, pelo teorema de Fermat. Então, essa é a demonstração do teorema de Rolle. Agora, vamos ver um exemplo onde podemos aplicar o teorema de Rolle. Então, o que é o exemplo? Mostre que a equação x elevado a 5 mais e elevado a x igual a 0 tem exatamente uma raiz real. Ok? E agora estamos chegando na pergunta do William, se não esqueci, que ele falou qual a diferença entre teorema do valor intermediário e teorema do valor médio ou teorema de Rolle. E vamos ver isso aqui.
Então, como vamos resolver esse exercício? É muito importante saber isso, porque em qualquer outro cenário similar, vocês têm que saber como resolver um exercício dessa forma, ok? Então, vamos começar como uma função, seja f de x, a função x elevado a 5, tá, vou escrever com vermelho, seja f de x, a função x elevado a 5 mais e elevado a x. E o nosso objetivo, primeiro, é mostrar que essa função possui uma raiz real. E o segundo objetivo é que não pode ter mais do que uma raiz real. Então, possui exatamente uma raiz real. Agora, a existência de raiz, nós já sabemos como mostrar. Como? Usando o teorema do valor intermediário. Então, o que temos nesse caso? Observe que, vamos tentar ver o que é f de 1. Observe que f de 1 é o quê? 1 elevado a 5 mais e elevado a 1 é 1 mais e. E isso, com certeza, é maior que zero. Mas, no outro lado, vamos tentar agora escolher f de menos 2, por exemplo. Mas menos 3, menos 5, vocês podem escolher vários números diferentes aqui, mas tem que ser negativa. O que é f de menos 2? É menos 2 elevado a 5 mais e elevado a menos 2. Mas isso é menos 32 mais 1 sobre e quadrado. 1 sobre e quadrado é com certeza menor que 1. Então, esse número é menor que zero. Ok? Beleza. Mas agora, o que está dizendo o teorema do valor intermediário? O teorema do valor intermediário está dizendo o seguinte: se f de x é contínua em um intervalo fechado, nesse caso, menos 2, 1. E se em um ponto, em uma extremidade, o valor de f é maior que zero e na outra extremidade do intervalo é menor que zero, então existe com certeza um número entre essas extremidades onde a função f vai ter valor zero, nesse caso, o que vai ficar entre esses dois números, tá bom? Esse é o teorema do valor intermediário. Então, a única coisa que temos que ter é continuidade. Mas como f de x é contínua nesse caso, o nosso intervalo claramente é menos 2, 1. Agora, teorema do valor intermediário. Temos o quê? Pelo teorema do valor intermediário, existe algum número d no intervalo aberto menos 2, 1, tal que f de d é igual a zero. Ok? É isso mesmo. E a pergunta é, por que f de x é contínua? F de x é contínua porque x elevado a 5 é um polinômio contínuo em todos os números reais. E elevado a x também é contínuo em todos os números reais. Então, é contínuo em todos os números de seu domínio. Por isso, f de x é contínua, como a soma de duas funções contínuas. E agora, f de x é contínua nesse intervalo fechado. No ponto 1, o valor é maior que zero. No ponto menos 2, o valor é menor que zero. Com certeza, existe um d no intervalo aberto menos 2, 1, tal que f de d igual a zero. Então, isso está dizendo o quê? F tem pelo menos uma raiz real. Então, daqui, podemos concluir que f tem pelo menos uma raiz real. Beleza. Agora, o que precisamos mostrar? Precisamos mostrar que não existem duas raízes ou mais reais. E agora esse é o truque. Agora vamos passar para o teorema de Rolle, ok? Por isso, eu vou passar no outro slide agora. E vamos supor o contrário. Então,
suponha que A e B, alguns A e B. Suponha que A e B forem duas raízes distintas de F. Duas raízes distintas de F. Ok? Claramente, podemos escolher A e D, mas vamos supor que existem duas raízes e vamos chegar até uma contradição que isso não é possível. Então, a primeira coisa é o quê? Segue que f de A é igual a f de B. Tá bom? E também sabemos o quê? Também sabemos que f é diferenciável. Temos isso, mas f é diferenciável. MAB. Intervalo aberto, AB. E f é contínua. No intervalo fechado AB. Mas essas três condições são o quê? Essas três condições são exatamente as condições do teorema de Rolle. Agora, podemos concluir, segue que, pelo teorema de Rolle, podemos concluir o quê? Existe um C no intervalo aberto AB, tal que F' de C igual a zero. Então, essa é a única coisa. O que fizemos agora? Supomos que existem dois A e B raízes distintas, mas isso significa que, claramente, eu esqueci de escrever aqui, F de A igual que F de B. Por quê? Porque os dois valores, F de A e F de B aqui, são iguais a zero, pois A e B são raízes distintas de F. No outro lado, sabemos que F é diferenciável nesse intervalo aberto e contínua nesse intervalo fechado, e por isso podemos concluir que, pelo teorema de Rolle, existe um C nesse intervalo tal que F' de C igual a zero. Mas a pergunta é, será que isso é possível? Vamos ver. Mas, o que sabemos? F' de x é o quê? A nossa função f' é x elevado a f de x é x elevado a 5 mais c elevado a x. Mas o que é a derivada dessa função? É 5 x elevado a 4 mais e elevado a x. Mas o que está dizendo isso? Isso é maior ou igual? Mas olhamos agora aqui. O que podemos dizer sobre essa expressão? Essa expressão é sempre maior ou igual que zero. E e elevado a x é o quê? É maior que... Então, tá bom, antes de ver e elevado a x, então, como 5x elevado a 4 é sempre maior que ou igual a zero, sabemos que isso é maior ou igual que e elevado a x. Mas e elevado a x sempre é estritamente maior que zero, para qualquer valor de x. Se você escolhe qualquer valor de x, e elevado a esse valor é um número positivo. Por isso é maior que zero. E isso vale para todo x. Ok? Em particular, temos o quê? F' de C é maior que zero. Mas isso pode acontecer? Que dá uma contradição. Não. Que dá uma contradição. Agora, por que estou dizendo dá uma contradição? Por quê? Porque nós estamos percebendo daqui que f' de x é maior, estritamente maior de zero,
para todo x, em particular no ponto C, f' de C é maior que zero. Mas aqui, nós percebemos que f' de C tem que ser igual a zero. Então, não pode ser no mesmo tempo ser igual a zero ou ser maior que zero. Por isso, temos uma contradição. Contradição como que é? Com esse fato que existem A e B duas raízes distintas de f. Por isso, finalmente, podemos concluir o quê? Segue que a equação x elevado a 5 mais c elevado a x igual a zero não pode ter duas raízes reais. Não pode ter duas raízes reais. E pronto. Então, mostramos que não pode ter duas raízes reais, mas no slide anterior mostramos que f tem pelo menos uma raiz real. E isso está dizendo o quê? Já concluímos com a demonstração que essa equação tem exatamente uma raiz real. Tá bom? Agora vamos anunciar o teorema do valor médio. Ok. O que está dizendo esse teorema? Vamos começar isso. Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Primeira hipótese é o seguinte: f é contínua no intervalo fechado AB. Segunda hipótese, f é diferenciável ou derivável no intervalo aberto AB. Então, existe um número C em ou no intervalo aberto AB, tal que f' de C é igual f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? É isso mesmo. Ou podemos também dizer, ou equivalentemente, f de B menos f de A igual f' de C vezes B menos A. Beleza. Então, esse é o teorema do valor médio. Como podemos ver, o que é o teorema do valor médio é uma generalização do teorema de Rolle. Porque no teorema de Rolle tivemos essa condição, segunda condição, e também a terceira, que é f de B igual a f de A. Mas quando f de B igual a f de A, aqui teríamos zero. Isso significa que f' de C igual a zero. Exatamente o anúncio de teorema de Rolle.
Mas, na verdade, nós vamos usar o teorema de Rolle para mostrar o teorema do valor médio, ok? Mas antes de ver o que estamos dizendo e qual é, por que isso funciona bem, para tentar ter uma intuição geométrica do que está acontecendo, eu só quero dizer uma coisa. O que está dizendo, na verdade, o teorema de valor médio? O teorema de, se olharmos aqui, nesse número aqui, o que está dizendo esse número? F de B menos F de A sobre B menos A. Esse número, na verdade, é o quê? Taxa de variação média da função F no intervalo AB. Ok? Mas essa aqui é a taxa de variação instantânea. Então, em princípio, o que temos? Temos o seguinte, o teorema do valor médio está dizendo, existe um número C, no qual a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média em um intervalo, AB. Ok? Então, isso está dizendo o teorema de valor médio, e isso é algo muito importante que está acontecendo várias vezes na nossa vida, em vários cenários, tá bom? Por exemplo, se temos o seguinte, se um objeto move-se, por exemplo, em uma linha reta, ok? E vamos supor que a SF é a função de posição. Podemos pensar que SF é a função de posição. Então, a velocidade média nos dois tempos diferentes, A e B, vai ser o quê? F de B menos F de A sobre B menos A. É esse mesmo, essa é a velocidade média nos dois instantes diferentes do tempo, A e B. E o teorema do valor médio nos diz o quê? Em algum instante t igual a c, entre A e B, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Tá bom? Isso é o que está dizendo o teorema do valor médio. Por exemplo, se um carro percorrer 450 quilômetros em 5 horas, então a velocidade deve ter passado pela marca 90 quilômetros por hora pelo menos uma vez. Ok? Esse é o ponto. Isso está dizendo que sempre existe um teorema de existência e tem um momento onde a velocidade é exatamente, a velocidade instantânea é igual como a velocidade média. De qualquer jeito, vamos tentar ver geometricamente qual é essa situação, o que temos, ok? Então, vou tentar desenhar um gráfico para ver o que está acontecendo. Então, vamos tentar ver uma função e entender o que está dizendo o teorema de valor médio geometricamente. Então, eu vou tentar esboçar o gráfico de uma função. E vou pegar. Não saiu bem. De novo. Ok. Acho que agora deu melhor. E então temos intervalos A e B. A e B. Um intervalo fechado, A e B. Tá bom? E o que temos nesse caso? Temos um ponto SF de A, F de A, e temos esse ponto aqui, que é F de B. Então, temos dois pontos. Esse é o ponto A aqui. As coordenadas de A são AF de A. E as coordenadas de B são BF de B. Beleza. E vamos pegar a reta secante. Então, temos esses dois pontos. E vamos pegar a reta secante. Ok? Então, temos essa reta secante, AB. O que podemos dizer? Vamos fazer uma observação. A equação da reta secante AB é o quê?
Vamos ver. Se pensamos, já sabemos qual é a equação de uma reta. A equação de uma reta é o seguinte: y menos f de a é igual f de b menos f de a sobre b menos a, vezes x menos a. Então, todo mundo já sabe que a equação, essa é uma reta, eu não continuei, deixei assim. A equação da reta que passa pelos pontos A e B é dada como essa equação, ok? Então, o que é isso? Em particular, temos que esse coeficiente aqui é o quê? Inclinação da reta secante. E se olharmos nessa figura aqui, essa função com certeza é contínua no intervalo AB. Então, não esqueçam, temos a função f de x, y igual a f de x. E a função f de x, pelo gráfico, podemos ver que é contínua e também é diferenciável. Não tem quinas aqui, ou dobras. Então, é algo suave. Por isso, é diferenciável no intervalo aberto A e B. Agora, o que está dizendo o teorema do valor médio? Vamos voltar mais uma vez para ver aqui. Está dizendo se f é contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, beleza? Então, nesse caso, existe um número C em AB tal que f' de C é igual com isso, aqui. Em outras palavras, está dizendo o quê? Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Está dizendo que existe um ponto C no gráfico onde a reta tangente tem inclinação igual como a inclinação da reta secante. Tá bom? E será que isso é verdade? Como podemos ver aqui, com certeza, nesse desenho é verdade. Eu posso escolher, essa é a minha reta tangente. Ok? Nesse ponto. E esse ponto é o nosso ponto C. E o que sabemos? Sabemos que f' de C é igual ao quê? É exatamente igual como a inclinação, como essa reta tangente é paralela com essa reta secante, então sabemos que f' de C vai ser igual à inclinação dessa reta tangente secante que é dada aqui. Por isso temos f de B menos f de A sobre B menos A. E claramente, vocês podem pensar que isso é plausível quase sempre. Por quê? Porque e essa é aqui a inclinação da reta tangente. Inclinação da reta tangente. No ponto CF de C. Porque esse ponto aqui é CF de C. Beleza, então temos que, se pegarmos essa reta secante aqui, com certeza, se pegarmos paralelamente até aqui, e vamos chegar em um ponto onde essa reta vai tocar a curva, e essa vai ser a reta tangente. E pelo desenho é mais ou menos bem óbvio que o teorema do valor médio sempre é verdadeiro, ok? Agora, vamos continuar e ver a demonstração. Mas antes de fazer a prova, vamos tentar só notar mais uma coisa. Então, o que é essa equação da reta tangente? Essa equação da reta tangente podemos escrever com y igual f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A. Vamos precisar isso na nossa demonstração, por isso não quero discutir isso de novo. Então, quando vamos começar com a demonstração, vamos referir nessa discussão também. Beleza, então vamos começar. Demonstração. Então, temos o quê? Vamos fazer o seguinte. Então, o primeiro truque é considere a função. Então, vamos considerar uma função nova, h de x,
igual a nossa função dada f de x menos função cujo gráfico é a reta secante AB. Então, a função cujo gráfico é a reta secante AB. Mas a reta secante AB é dada com essa função aqui. Então, o que estamos fazendo? Pegamos a nossa função f de x e subtraímos essa reta secante, a equação dessa secante. Então, esse é o único truque que vamos fazer. E depois vocês vão ver que tudo funciona muito bem. Então, pegamos f de x menos... E aqui vou ter f de a mais f de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a. Tá bom? Então, o que é isso? A diferença entre a nossa função f de x e a função cujo gráfico é a reta secante AB. Beleza. Vamos então reescrever isso de uma melhor maneira. Uma maneira melhor. H de x é igual ao quê? F de x menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a vezes x menos a. Beleza. Temos essa função. Agora, a ideia é ver que essa função satisfaça as três propriedades do teorema de Rolle. E vamos ver isso. O que é a primeira condição? H é contínua em ou no intervalo fechado AB. Será que isso é verdade? Claramente que é verdade, porque o que é H? F de x, com certeza é contínua nesse intervalo. E o que é essa função? Função constante, contínua em todos os pontos. E isso é uma constante vezes uma função linear x menos a. Então, esse é um polinômio. E polinômios são contínuos em todos os pontos, em particular no intervalo AB. E diferença de funções contínuas é uma função contínua. E, similarmente, pela mesma razão, temos que H é diferenciável. É diferenciável em AB. Ok? Por quê? Porque, de novo, f de x é diferenciável em AB. Essa função aqui é um polinômio também diferenciável e temos que H é diferenciável em AB. Até mais, podemos achar a sua derivada. O que é a derivada da H? Se olharmos aqui, isso é a derivada de f' de x, de f de x, que é f' de x. A derivada desse ponto aqui é zero, é uma constante, não vamos escrever. E aqui temos uma constante vezes x menos a. Mas a derivada de x menos a é 1. Então, uma constante vezes x menos a tem derivada essa constante aqui. Então, podemos escrever menos f de b menos f de a sobre b menos a. Tá bom? Então, achamos também o que é a derivada. A derivada é dada como essa fórmula simples aqui. Então, só para esse é menos f de x menos isso. Beleza. E agora, a terceira condição de teorema de Rolle. E o que está dizendo o teorema de Rolle? Nesse caso, temos que ver quais são os valores de HA. O que é HA? Tá bom, acho que posso usar. O que é H de A? H de A, temos que substituir esse valor A na nossa função aqui. Vamos tentar ver juntamente o que está acontecendo. Isso é f de A menos f de A, constantes não mudam, menos f de B menos f de A sobre B menos A. Estamos aqui. E agora, nessa equação aqui, nessa expressão, vamos substituir, em vez de x, A menos A. Mas agora, o que é isso? A menos A é zero. Esse aqui, com certeza, é zero. Então, segue aqui.
a expressão toda é igual a zero. Ok? Beleza, então H de A é igual a zero. E o que é H de B? H de B é igual a F de B, de novo, substituímos na nossa expressão, F de B, menos F de B, menos F de B, menos F de A, sobre B menos A, vezes B menos A. Mas agora, o que é isso? Podemos ver que isso aqui é F de A, desculpa, só uma coisa, aqui é F de A. O que eu fiz? Só substituir, nesse caso, B aqui, isso é A. Então, F de B menos F de A. E aqui, só substituímos B nesse caso. Isso vai dar o quê? F de B menos F de A. Menos. E aqui, com certeza, podemos simplificar isso. Isso vai dar F de B menos F de A. E, finalmente, obtemos zero. Ok? Então, H de A é igual a H de B igual a zero. Concluímos aqui. H de A é igual a H de B. Ok? H de A é igual a... Beleza. Agora, o que segue daqui? Segue que FH satisfaça as condições do teorema de Rolle, ou as hipóteses do teorema de Rolle. E então, aqui podemos concluir. Temos que passar para outro slide, mas já podemos concluir o quê? Pelo teorema de Rolle, existe C no intervalo aberto a B. Esse é o anúncio de teorema de Rolle. Existe C aqui, tal que H' de C é igual a zero. Ok? Mas isso implica o quê? Isso implica aqui, zero é igual a H' de C. Mas o que é H' de C? H' de C já calculamos. Não esqueçam que nós calculamos que a nossa H' de C é dada aqui. F' de X menos F de B menos F de A sobre B menos A. Então, usando essa fórmula aqui, vamos obter que a H' de C é F' de C menos F de B menos F de A sobre B menos A. Mas isso é o quê? Isso é exatamente que está dizendo que F' de C é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. E pronto. Isso foi o que precisávamos mostrar. Que existe um ponto onde a derivada é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Ou existe um ponto onde taxa de variação instantânea é igual a taxa de variação média. Tá bom, beleza. Então, essa foi a demonstração. Agora, vamos ver um exemplo muito simples, só para ver o que está dizendo essa constante C. Então, esse teorema é um teorema de existência. Está dizendo que existe, mas não está dizendo como achar. Mas várias vezes é bem fácil achar, na verdade, que isso existe. Vamos considerar esse exemplo. F de x igual a x quadrado menos 4x mais 1, A igual a 0 e B igual a 5. Isto é, estamos olhando no intervalo 0, ok, B é 5. De 0 a 5. Ok? Agora, o que temos? Eu gostaria de ver como posso achar esse número C aqui. Ok? Mas vamos ver.
Já sabemos a nossa função, temos A, temos B, e podemos calcular f de B e f de A. Isso é facilmente podemos fazer. O que é f de 0 é igual 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 1 é igual a 1. E também temos que f de 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 1 é igual a 6. Ok? Então, o que sabemos nesse caso? Pelo teorema do valor médio, então, pelo teorema do valor médio, eu vou usar essa abreviação aqui, TVM, sabemos o que? Existe C no intervalo aberto 0 a 5, tal que f' de C é igual a f de 5 menos f de 0 sobre 5 menos 0. Mas o que é isso? Já achamos esses valores. 6 menos 1 sobre 5 menos 0 é igual a 1. Então, o que sabemos? F' de C é igual a 1. Mas nós sabemos o que é o nosso f de x. O que é o nosso f de x? Nós temos que a derivada de f de x. F' de x é igual ao quê? X quadrado menos 4x mais 1. Derivada disso é 2x menos 4. Então, temos 2x menos 4 é igual a 1. E vamos tentar resolver isso. Vamos tentar resolver 2x menos 4. Então, f' de C é igual a 1. Tá bom? Vamos então parar por aqui. Nós sabemos f' de C é igual a 1. Isso significa aqui 2c menos 4 é igual a 1. E daqui segue aqui o que? O que é C? C é igual a 5 sobre 2. E 5 sobre 2, com certeza... 5 sobre 2, com certeza, pertence nesse intervalo. Ok? Só para ver um exemplo muito simples, que na verdade, sim, se olharmos nessa função aqui, nesse caso, é bem fácil achar o que é o valor de C. Em vários lugares também podemos fazer o que é o valor de C. Mas, uma coisa muito importante para lembrar é que, em princípio, pode acontecer que não existe um único valor C. Eu nunca falei que existe um único valor C. Então, podem existir mais valores onde essa equação está satisfeita. Por favor, lembre-me isso. E vou tentar desenhar só um gráfico para mostrar isso rapidamente, porque pode acontecer isso, antes de ver um outro exemplo. Então, temos esse gráfico, vamos dizer, e podemos olhar assim. Ok? Esses são os nossos pontos. E temos essa reta aqui. Ok? Então, essa é a reta secante, a nossa reta secante, AB. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que, nesse caso, quanto C existe? Então, temos aqui BF de B, e aqui é AF de A. Mas podemos perceber daqui que existe um ponto onde a reta tangente é paralela aqui. Mas também um outro ponto onde a reta tangente é paralela e também um outro ponto onde a reta tangente é paralela. Então, esse vai ser o ponto C1, esse vai ser o ponto C2 e esse aqui vai ser o ponto C3. Então, nesse caso, podemos ver que f' de C1 é igual a f' de C2 é igual a f' de C3 é igual exatamente f de B
menos f de A sobre B menos A. Então, podem acontecer vários pontos onde a nossa equação está satisfeita, ou onde a conclusão do teorema do valor médio está satisfeita. Ok, agora vou tentar resolver um outro exemplo. Professor, Sim, pode falar. antes de Ao exemplo. Se f de 1 for igual a 7 e f' de x maior ou igual que 5 para x entre 1 e 6, qual pequeno f de 6 pode ser? Essa é uma pergunta simples e nós vamos ver como podemos responder. Então, se f de 1 é igual a 7 e f' de x é maior ou igual que 5, para x entre 1 e 6, qual o pequeno f de 6 pode ser? Então, precisamos mostrar o menor valor possível que pode ter f de 6. Então, temos que evitar todos os valores que f de 6 não pode ter. Ok? Agora, como vamos resolver um problema desse tipo? A primeira coisa, observe o seguinte. F é diferenciável em 6. E continua no intervalo fechado, 1 e 6. Por quê? Porque do anúncio do exemplo, estamos vendo que f' de x é maior ou igual que 5. Como temos aqui f' de x, isso já garante que a derivada existe. E sabemos que derivada existe quando x é entre 1 e 6. Por isso, f é diferenciável nesse intervalo e é contínua nesse intervalo fechado. Por quê? Porque como é diferenciável nesse intervalo fechado, ok? É diferenciável para todos x entre 1 e 6, incluindo 1 e 6, segue que é contínua nesse intervalo fechado. Por que fizemos essa análise? Porque com essas condições já podemos usar o teorema do valor médio. Então, pelo teorema do valor médio, temos o quê? Existe algum C em menos 1, 6, tal que temos o quê? F de 6 menos f de 1 é igual a f' de C vezes 6 menos 1. Espero que todo mundo concorda com isso. Então, eu só usei essa outra forma. Então, em vez de escrever f' de C é igual a f de 6 menos f de 1 sobre 6 menos 1, eu escrevi f de 6 menos f de 1 é igual a f' de C vezes 6 menos 1. Ok? Realmente, aqui temos 1. Ok? No intervalo 1, 6. Beleza. E agora, o que podemos concluir daqui? Podemos concluir daqui o seguinte. O que é f de 6? Isso implica aqui f de 6 é igual a f de 1 mais f' de C vezes esse 6 menos 1 é 5. Então, eu vou escrever aqui mais 5f' de 6, mais 5f' de 6. Mas o que sabemos nesse caso? Isso é maior ou igual do que? O que é f de 1? F de 1 é 7, mais 5 vezes. O que é f' de C? F' de C, sabemos que é maior ou igual que 5. Como f' de 6 é maior ou igual que 5, porque já temos aqui,
podemos concluir que essa expressão aqui toda é maior ou igual que f de 1 é 7, 5 vezes, em vez de f' de c, posso escrever 5. Isso é igual a 32. Então, com certeza sabemos que, o que sabemos? Isso implica que f de 6, com certeza, é maior ou igual que 32. Então, qual pequeno pode ser f de 6? F de 6, no mínimo, pode ser 32. Não menor do que isso. Ok? Por isso, a resposta vai ser que SF de 6, o menor valor de f de 6 que pode ter é exatamente 32. Mas não sabemos que é 32, mas com certeza sabemos que não pode ser menor que 32. Ok, espero que está claro esse problema. Ok, então, na mesma maneira, vocês podem resolver, por exemplo, o seguinte exercício. Vou deixar um exercício para vocês. O exercício está dizendo o seguinte: existe, ou será que existe, uma função f tal que f de 1 é igual a menos 3, f de 4 é igual a 10 e f' de x é menor ou igual que 4 para todo x. Seria bom pensar sobre esse exemplo, então vocês podem resolver da mesma maneira, mas é bom começar a entender, porque já com problemas que incluem o teorema do valor médio ou o teorema de Rolls são um pouco mais abstratos, então tem que pensar um pouco mais para entender o que está acontecendo. Beleza. Então agora vou dar um teorema muito básico de cálculo, que vamos usar várias vezes, especialmente quando vamos chegar na parte de integrais, e que, na verdade, segue quase diretamente do teorema de valor médio, ok? Então, o teorema é o seguinte. Se, eu vou tentar guardar espaço, se f' de x é igual a 0 para todo x em um intervalo aberto em um intervalo aberto ou em um intervalo simplesmente AB, então f é constante em AB. Então, imagina, nós sabemos se em um intervalo f é constante, a sua derivada é igual a zero. Esse teorema está dizendo que o converso também vale. Se f' de x é igual a zero para todo x em um intervalo AB, então f é constante em AB. É um teorema bastante útil, ok? E vamos tentar ver a demonstração rapidamente. Demonstração desse teorema. Ok. Vamos escolher quaisquer dois números x1 e x2. Então, seja x1 e x2, dois números quaisquer.
que é MAB, sendo, podemos assumir claramente que um desses é menor do que o outro, então, sendo x1 menor que x2. Agora vamos fazer algumas observações. F diferenciável MAB implica o quê? Isso implica que F é diferenciável MAB. É diferenciável M, no nosso caso, precisamos olhar x1, x2, intervalo aberto, e contínua em intervalo fechado x1, x2. Esse é intervalo aberto aqui para não confundir. Ok? Isso sabemos com certeza. Mas agora, pelo teorema do valor médio, sabemos o quê? Sabemos que é o seguinte. Segue aqui. Existe C no intervalo. Existe C, mas eu vou escrever tal aqui. C entre x1 e x2. Então, C pertence no intervalo. C pertence no intervalo entre x1 e x2. E sabemos o que é. Tá aqui, f de x1 menos f de x2 é igual a f' de C vezes x1 menos x2. Ok, eu posso aqui escrever aqui x2, desculpa, menos x1, e aqui x2 menos x1. Mas o que é isso? Isso é zero. Por quê? Porque o nosso f' de C é igual a zero, pela suposição. Então, temos que f de x2 menos f de x1 é igual a zero. Isso implica aqui, f de x2 é igual a f de x1. Mas nós escolhemos quaisquer números x1 e x2 nesse intervalo. E por isso, segue que f de x2 é igual a f de x1 e segue que f é constante MAB. Então, podemos concluir que f é constante MAB. Ok? Beleza, então terminamos com a demonstração desse teorema e um corolário imediato é o seguinte. Professor, ali ela é constante em x1, x2. Então, temos o seguinte corolário. Se f' de x, f' de x é igual a g' de x para todo x em um intervalo AB, para todo x em um intervalo AB, então, temos o quê? F menos G é constante. É uma função constante. Isto é, f de x é igual a g de x mais c para algum constante c. Ok? Então, temos o seguinte.
E rapidamente a demonstração dessa função, como funciona. Podemos pegar, seja, considerar essa função. H de x é igual a f de x menos g de x. Ok? E o que sabemos no caso de h? H de x, com certeza, é diferenciável, porque f de x e g de x são diferenciáveis, h de x é diferenciável. E também segue o quê? E esse é um truque que várias vezes vocês podem usar, olhando na diferença de duas funções. O que temos sobre h' de x? H' de x é f' de x menos g' de x. Mas como f' de x é igual a g' de x, aqui vamos obter que isso é igual a zero. Mas como isso é zero, na verdade, para todo x no intervalo aberto a B. Mas agora, pelo teorema anterior, segue o quê? Pelo teorema anterior, segue que h de x é uma constante. Mas daqui segue o quê? Como h de x é a diferença entre f de x e g de x, daqui segue que f de x é igual a g de x mais c. Ok? E, de novo, algo que vamos usar no caso de integrais, por causa disso eu dei uma demonstração desse corolário. Mas agora, vamos ver rapidamente um exemplo onde, na verdade, podemos usar o teorema que fala que quando a função, a derivada é igual a zero, em um intervalo aberto, então a função é uma função constante. Por isso, vamos tentar, pelo menos, resolver um exercício. Ok? Beleza, vamos ver um exemplo. Mostre que arc seno de x mais arc cosseno de x igual a π sobre 2. Para todo x no intervalo menos 1, 1. Ok? Agora, isso é muito fácil, na verdade, mostrar também usando a definição de uma função inversa, mas eu gostaria de mostrar isso usando o nosso teorema. Ok? Então, vamos ver só uma aplicação rápida do nosso teorema. Seja f de x, essa função, arc seno de x mais arc cosseno de x. O que sabemos sobre a derivada dessa função? F' de x é a derivada de arc seno de x mais a derivada de arc cosseno de x. Mas a derivada de arc seno de x é o quê? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado, mais a derivada de arc cosseno de x é menos 1 sobre 1 menos x quadrado, derivada. Mas isso é igual a zero. Como a nossa função, com certeza, é diferenciável nesse intervalo, tá bom? Como é diferenciável, a sua derivada existe é igual a zero. Pelo teorema anterior, segue que f de x é igual a alguma constante c. Isto é, arc seno de x mais arco cosseno de x é igual a alguma constante c. Mas como podemos determinar essa constante c? Quando x é igual a zero, temos o quê? Então, só um minutinho aqui para... Isso é arco seno de x. Tá bom. Quando x é igual a zero, temos
o que vamos ter? A nossa constante C é igual a cosseno de 0 mais arco cosseno de 0. Mas o que é isso? Arcosseno de 0 é o quê? Arcosseno de 0 com certeza é 0, mais arco cosseno de 0 é π sobre 2. Então, a nossa constante segue aqui, C é igual a π sobre 2. E, finalmente, arc cosseno de x mais arc cosseno de x é igual a π sobre 2. Mas, na verdade, vocês podem resolver esse exercício é um modo bem mais fácil também, mas a ideia foi só para mostrar. Quando temos algo, precisamos mostrar alguma relação desse tipo, então, nesse caso, uma ideia é pegar a derivada dessa função, ok? Ver que essa é 0, então vai dar uma constante, e depois tentar achar essa constante, basta substituir um x aqui, tal que vai ser fácil, que já conhecemos quais são esses valores. E nesse caso, vai ser 0 e π sobre 2. Por quê? Porque seno de 0 é 0 e cosseno de π sobre 2 é 0. Por isso temos 0 mais π sobre 2 e terminamos esse exercício. Agora, claramente, similarmente, vocês podem pensar, mostrar o seguinte. É a mesma coisa. Por exemplo, tangente inverso de x mais cotangente inverso de x é igual a π sobre 2. Para todo x no intervalo, para todo x, porque nesse caso nem precisamos. No caso de tangente e cotangente, o domínio é todos os números reais x. Tá bom? Vocês podem tentar mostrar isso. E também, se você tem secante inverso, cossecante inverso, arco cossecante, arco secante, de novo, vocês vão ter sempre a mesma resposta. Ok, então eu vou deixar 2 exercícios para vocês que seria bom pensar sobre esses exercícios. Então, exercício 2, acho que o primeiro já deixei. É o seguinte, por exemplo, seja A, B e C números reais tais que A sobre 3 mais B sobre 2 mais C igual a 0. Mostre que o polinômio P de x igual a ax quadrado mais bx mais c possui ao menos uma raiz no intervalo zero. Ok? Então, esse é o exercício. Agora, eu vou dar uma dica nesse caso. Use o polinômio A sobre 3, x cubo, mais B sobre 2, x quadrado, mais C de x. Então, use o polinômio e esse polinômio. Então, eu esqueci de escrever. F de x igual a esse polinômio. E tentam usar o que aprendemos hoje. Claramente, não é tal fácil imediatamente, mas uma vez, quando vocês vão observar o que vocês precisam fazer, o exercício vai se tornar um exercício trivial. E agora, um outro exercício, que é um dos exercícios favoritos que eu tenho, na verdade, e eu pensei em resolver hoje, mas não temos tempo, por isso seria bom pensar sobre isso. Então, é o seguinte, 2 corredores
inicia uma corrida no mesmo instante. E terminam empatados. Então, no final, tem um empate. Ok. Mostre que em algum momento durante a corrida eles tinham a mesma velocidade. Ok? Então, o que temos nesse caso? Dois corredores iniciam uma corrida no mesmo estágio e terminam com um empate no final. Mostre que em algum momento durante a corrida eles tinham a mesma velocidade. Tá bom? Então, eu vou deixar para vocês pensar sobre esses dois exercícios. No caso de dúvidas, vamos discutir na aula que vem, mas a ideia é que, imagina, então, o terceiro exercício é algo bastante interessante, porque está dizendo, quando dois corredores iniciam no mesmo tempo e terminam no mesmo tempo, então, em algum momento da corrida, eles tinham a mesma velocidade. Pensam sobre isso e, se não, vamos continuar a falar sobre isso na aula que vem. Então, vou parar agora com a gravação e podemos continuar com a parte de dúvidas e questões, se existe alguma dúvida, ok? Obrigado pela atenção.